Olá, aluno, seja muito bem-vindo de volta e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, terminando agora o nosso conteúdo a respeito da hidratação durante o exercício. Você está pronto? Vamos lá então? Compartilhando tela, bora lá. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos impactos da desidratação no desempenho esportivo, né? Como a desidratação pode impactar negativamente no desempenho, né? E por que que ela é bem importante e como fazer essa reidratação aí, tão importante aí no desporto de modo geral. Vamos lá. Olha só, o estado de hidratação, ele é um fator determinante para a prática de atividades físicas, de modo geral. E em qualquer grau de desidratação, ele é, na verdade, é capaz de reduzir aí, de forma satisfatória, a performance. Mesmo porque, né, os mecanismos circulatórios reguladores da temperatura, por exemplo, eles muito se ajustam aí com a hidratação, com a água especialmente, né? O que torna ele aí fundamental para o equilíbrio hídrico, para o funcionamento do sistema cardiovascular, de modo geral, para a termorregulação e para o próprio desempenho físico, né? Então, você deve saber, por exemplo, que o nosso corpo, o corpo humano aí, ele precisa ficar aí em uma temperatura de aproximadamente aí 34 graus, aproximadamente. 34 graus seria aí a temperatura ideal média do corpo humano, né? E a hidratação, a água, de modo geral aí, tem um papel bastante importante no que diz respeito ao controle dessa termorregulação. É sabido, então, que se a temperatura aumenta demais, por exemplo, a gente pode ter problemas, tá? Assim como se ela reduz, também a gente tem problema, mas para a gente conseguir manter, né, de modo geral aí a temperatura corporal, a gente precisa então aí ter uma boa hidratação, tá bom? Bom, fora a termorregulação, né, que já é bem importante aí, existe outros fatores também importantes, como por exemplo, né, a, a circulação sanguínea como um todo, circulação do sangue, de modo geral. Então, o que que acontece, pessoal? É sabido também, né, que quando o corpo ele entra em desidratação, quando a gente acaba perdendo líquido demais também, tá? O que muito pode acontecer é que o organismo, ele acaba, o sangue, na verdade, né? O sangue, ele acaba aumentando a sua viscosidade, tá? Olha só, em vista, né, o que seria isso, né? Em vista que o sangue, na verdade, ele não é somente água, né? Ele na verdade é composto aí de outros componentes, tá? Dentre esses componentes aí, nós temos, por exemplo, água, hemoglobina, hemácias, células de modo geral. Então, quando a gente acaba perdendo água de modo geral, o que a gente acaba perdendo também é essa fluidez do sangue, né? E aumentando essa viscosidade do sangue, por sua vez, nós temos aí, né, um problema aumentado no que diz respeito ao funcionamento do corpo de modo geral. E, obviamente, então, isso acaba impactando negativamente, não é isso que a gente quer, né, para o nosso corpo de modo geral, tá? Então, olha só, a desidratação, dentre outras coisas que nós já conversamos, ela pode causar, por exemplo, a redução da volemia, por exemplo, quantidade de sangue circulante, que eu acabei de conversar com vocês, né? Tornando, por exemplo, o atleta aí mais suscetível a hipotensão, tá? A postura, a hipotensão postural, e também ao colapso de modo geral no que diz respeito à falha, né? Ou seja, o indivíduo não conseguir mais dar continuidade ao treinamento propriamente dito, tá? A hipovolemia também é associada à redução do volume de ejeção cardíaco, né, que resulta, por sua vez, aí, uma redução do fluxo sanguíneo para a pele de modo geral. E tudo isso são efeitos aí indesejáveis, né, que impactam negativamente aí na performance em geral, tá? Isso, por sua vez, ela acaba se tornando aí a dissipação do calor menos eficaz. Lógico, né, impactando aí diretamente aí no que diz respeito ao grau de termorregulação, tá? Então a desidratação também reduz o tempo de exercício e pode ser aí, por sua vez, sustentado em menor quantidade, antes que haja aí a fadiga induzida pelo calor, ou seja, né, ela acaba diminuindo o rendimento do atleta em linhas gerais.
O atleta, né, que compete em estado de desidratação, por sua vez, ele já entra em desvantagem, com um risco menor de performance, por exemplo. Assim, por sua vez, a desidratação, ela é uma ameaça para todos os atletas e entusiastas, de modo geral, da atividade física, e principalmente no que diz respeito, né, aos impactos que nós conversamos anteriormente. E aqueles que não estão acostumados a realizar atividades extenuantes em ambientes adversos, esses ainda estão mais expostos ainda. Digo mais expostos ainda, né? Porque se o indivíduo ele não está acostumado, né, a se expor especialmente aí a um tipo de treinamento, de um exercício atenuante, por exemplo, e de longa duração em que pode gerar, por sua vez, aí uma desidratação, tá? Esses especialmente aí podem sentir com certeza ainda mais os impactos no que diz respeito à falta de água aí durante o exercício físico, tá? O estado de hidratação antes, durante e após a prática, então, ela está diretamente relacionada ao desempenho físico e precisa receber mais atenção de atletas, treinadores e outros profissionais que atuam na área em linhas gerais. Olha só, né? Agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito da depletação de eletrolitos, tá? Que também acontece no caso de um exercício atenuante e também ocorre na desidratação de modo geral. Olha só, as perdas de eletrolitos, tá? Ou seja, minerais, sobretudo no exercício de longa duração, ocorre constantemente pelo suor, tá? A menos que os eletrolitos eles sejam repostos, é claro, e é possível, tá, a ocorrência da hipovolemia que nós conversamos anteriormente, assim como também a hipoglicemia, a hiponatremia, né, no caso aí o excesso de líquido, por exemplo, ou a perda excessiva de eletrolitos, tá, a hipertermia e a desidratação de modo geral. Olha só, os principais aí eletrolitos que compõem o suor, em linhas gerais, são o sódio e o potássio, tá? Principalmente o sódio e o potássio, eles possuem uma função muito importante dentro do mecanismo de contração muscular, e é por isso que eles impactam diretamente aí no exercício de modo geral, né? Então, nós sabemos aí que para a gente conseguir, né, trocar aí informações, por exemplo, as células nervosas puderem trocar informação aí, pedir, por exemplo, para serem acionados, o músculo ser acionado de modo geral, tanto o sódio e potássio, por exemplo, eles são acionados, eles entram em ação de modo geral, isso é bem importante, tá? Então, a sua reposição, né, inadequada, por sua vez, é uma forma de contribuir aí, né, para o indivíduo acabar indo, digamos assim, o barro, né, indo para o ralo, aí se dando muito mal. É bem importante que o sódio e o potássio eles sejam sempre aí bastante acolhidos. Importante que eles sejam bastante aí vistos, né? Então, ó, a superidratação, ela também pode ser ruim, tá bom? Então, assim, na verdade, a gente até agora falou aqui da falta de água, né? Mas agora falando de hiponatremia, tá? Quando a gente também tem água demais, tá? E eletrolitos de menos, tá? Ou então tem eletrolitos de menos porque eles acabaram se perdendo no suor, isso pode muitas vezes, tá? Causar alguns sintomas que são muito semelhantes à desidratação e que também podem fazer muito mal, tá bom? Então, olha só, a depletação desses minerais, ela é prejudicial ao atleta, como nós conversamos anteriormente. Por quê? Porque ela impacta diretamente no seu rendimento. E, por sua vez, obviamente, ela pode interferir aí no transporte de oxigênio, pode transferir aí, pode impactar negativamente aí, né, em diversas outras funções, tá? E elas regulam, por sua vez, a pressão arterial, auxiliam aí a contração muscular e na absorção de glicose, por exemplo. Tudo isso aí pode ser influenciado. Vamos lá, reposição hidroeletrolítica no exercício, orientações práticas, né? Então, olha só, vários elementos acabam se influenciando na tomada de decisão para elaborar a melhor estratégia de hidratação. Olha só, aquela que mais se adapta aí à modalidade esportiva, tá? E ao tipo de treino, configura alguma delas. Por exemplo, né, características individuais, tipo, né, intensidade e duração do exercício,
intervalo de tempo entre o consumo de bebida, né, tipo quantidade aí, de modo geral, tá? Temperatura, né, do líquido oferecido, tá? Condições ambientais em linhas gerais. Ó, reposição hidroeletrolítica do exercício, orientações práticas de modo geral. Então, olha só, como nós conversamos anteriormente, né, a sede ela não é um indicador muito confiável no que diz respeito à reposição hídrica. Por que não, tá? Porque muitas vezes quando o indivíduo ele sente sede, tá, já passou na verdade da hora de beber água. Muitas vezes aí, então, ele é um indicador um tanto quanto tardio, né? Tardio, no que diz respeito aí a hora de beber água. Então, muitas vezes, quando o indivíduo ele sente essa sede, tá? Já passou muitas vezes aí a hora de fato de beber água, tá? Então, é bem importante que, na verdade, você não espere sentir sede para conseguir beber água, tá? E sempre que você puder tomar água e também essa água aí, ou esse líquido, né? Você puder consumir, constituir também, né? De repositores eletrolíticos, certamente isso será de grande valia, tá? Olha só, uma pessoa fisicamente ativa ou um atleta, por exemplo, ela pode levar até 48 horas aí para repor a perda hídrica, né, de modo geral. E caso beba líquidos, né, somente sentirem na ocorrência de sede. Assim, tá? Saiba aqui, né, para evitar o comprometimento do desempenho esportivo, tá? A reposição hídrica ela deve acontecer de maneira sistemática, antes, durante e após a atividade física, tá? Então, quando a gente vai fazer exercício físico, muitas vezes, aqueles que se preocupam, né, com a hidratação, muitas vezes eles acabam se preocupando, especialmente com a hidratação durante o exercício, tá? Mas assim, para uma melhor performance mesmo, de modo geral, o interessante seria se preocupar com essa hidratação durante o exercício, não somente, né? Exatamente, né? Não somente durante o exercício, mas se preparando desde já, assim, antes do exercício, tá? Durante e após também. Aí sim a gente vai conseguir aí ter uma performance e uma saúde melhor em linhas gerais, tá? Vamos lá. Alguns outros aspectos importantes. Olha só. Então, o principal objetivo, né, da hidratação aí pré-exercício, tá? É fazer o esportista iniciar a atividade física em estado de equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Então, a ingestão de água, ela deve ser indicada 24 horas antes do exercício, é, ainda mais se acontecer em ambientes mais quentes, tá? Por sua vez, tal estratégia tem por objetivo prevenir a desidratação e reduzir a elevação da temperatura corporal, que por sua vez, né, vai contribuir aí para um melhor desempenho esportivo em linhas gerais, tá? Além disso, também é recomendado consumir de 400 a 600 ml de água fria antes dos exercícios mais vigorosos, quando o ambiente tiver uma temperatura mais elevada em linhas gerais. Reposição hídrica durante o exercício. Vamos lá. Olha só, a ingestão de líquidos, ela deve, por sua vez, né, ser mantida a cada 15 ou 20 minutos durante a prática da atividade física. E o volume, ele deve variar aí conforme o nível de sudorese de modo geral. Então, se o exercício ele tiver uma duração de até 1 hora, por exemplo, apenas o consumo de água é o suficiente, não havendo necessidade de reposição de eletrólitos ou de carboidratos, por exemplo. Tá? Então, se o indivíduo ele for fazer, na verdade, aí, uma atividade de até 1 hora, então, por exemplo, a suplementação, tá? Ou até, de repente, aí, o uso, né, de carboidratos e eletrolitos, de modo geral, na maior parte das vezes, ela não é necessária, tá? Até 1 hora de exercício, de modo geral. Independentemente disso, a hidratação deve ser mantida. Em treinamentos ou atividades com duração entre 1 a 3 horas, por exemplo, aí sim já se faz necessária a reposição hídrica de elementos e do substrato energético carboidrato, principalmente. Então, a gente está falando agora aí de uma atividade de média a longa duração, tá? Nesse caso, aí, obviamente, é muito bem-vinda não só, né, a hidratação, a reposição da hidratação, como também o consumo de carboidratos de modo geral.
Então, olha só, o volume, tá? A ser ingerido, ele deve ficar aí de cerca de 150 ml a 250 ml a cada 20, né, 15 ou 20 minutos, evitando volumes superiores de 350 ml, por exemplo, a cada 15 minutos aproximadamente, tá? E por que existe essa recomendação? Porque, na verdade, né, o excesso de líquidos, por exemplo, muitas vezes pode causar desconforto durante a prática de exercício, motivo pelo qual, tá? Pode não ser aí indicado, pode não ser uma boa estratégia, porque apesar de hidratado, muitas vezes se o indivíduo for correr, por exemplo, isso pode causar bastante desconforto em linhas gerais. Então, a gente acaba não indicando aí o excesso também de hidratação aí, tá bom? Olha só, nos eventos, né, de longa duração ou de duração que seja superior aí a 3 horas, de modo geral, tá? Aí a gente recomenda um consumo maior de líquidos, tá? Sendo aí de cerca de 500 ml a 1 litro, por exemplo, de água por hora de atividade, né? Com temperatura de 5 a 15 graus aproximadamente, tá? E de 6 a 8% de carboidrato, já agora com suplemento, tá? E entre 20 a 30 medidas aí, né, de sódio e potássio, tá? Então aí se faz necessário, na verdade, né, não somente a reposição hidroeletrolítica, tá? Opa, não só a reposição hídrica, mas também, né, a reposição aí de eletrolíticos, tá? E também de carboidrato, para o indivíduo conseguir manter aí, de modo geral, tá? Ou a prática do exercício físico. Olha só, pergunta aqui. Você sabia que o período imediatamente após o exercício é de extrema importância? Ele serve para restabelecer as reservas hídricas e energéticas, otimizando a condição de saúde e recuperação muscular, tá? Então, os minutos logo depois do exercício físico, imediatamente aí, né, parece que o corpo ele é mais sensível aí à absorção desses carboidratos, né, dessa água de modo geral, então é melhor. Então, ó, depois da atividade, a reposição hídrica ela deve ser fracionada, isto é, em pequenos volumes. Tá? O volume a ser reposto, por exemplo, é variável conforme a sudorese, a intensidade e o tempo da atividade de modo geral. Então, estima-se que para cada 100 gramas de peso corporal perdido, sejam necessários em torno de 100 ml de líquido de reposição. Por isso, a importância de verificar o peso antes e após a sessão. Então, o peso que você vai ter depois do exercício, por exemplo, ele deve ser muito similar ao peso que você tinha antes. Tá? Se for muito desigual, por exemplo, isso pode significar que você está desidratado, o que obviamente não é interessante. Quando consumir bebidas esportivas? Vamos lá. As bebidas esportivas, elas podem apresentar aí diferentes composições em termos de nutrientes e calorias. Então, elas precisam aí ser isotônicas, ou seja, sua composição deve apresentar uma concentração de moléculas, tá, semelhantes aos fluidos corporais, possibilitando que seus ingredientes eles sejam assimilados e transferidos para o sangue. Além disso, né, o principal propósito dessas bebidas é prevenir a desidratação e a melhora do desempenho esportivo, pois elas representam aí opções práticas de reposição de água, carboidratos e eletrolitos, por exemplo, que são perdidos aí muitas vezes durante a prática do exercício físico. A indicação para o consumo de bebidas esportivas, por sua vez, ela depende muito do tempo gasto no treino. E todos os exercícios que demandem um período superior a 60 minutos, eles devem incluir o consumo dessas bebidas. Lembrando, tá, que quanto maior a duração da atividade, maior a necessidade de consumo em modo geral. Tá? Então, a prática esportiva com duração inferior a 60 minutos, por exemplo, ela não exige aí repositores de eletrolitos, né, ou carboidratos, sendo que a água pura, por exemplo, já é o suficiente para repor a perda hídrica. A seleção da bebida, por exemplo, ela depende também da concentração, da presença ou ausência do carboidrato, ou do tipo, né, da presença aí de outros componentes em linhas gerais.
Os tipos de carboidratos mais utilizados, por sua vez, nas bebidas esportivas, são especialmente sacarose e glicose. A maltodextrina e a frutose, por exemplo, também têm sido utilizados nos últimos tempos como fontes aí alternativas de energia. Além dos carboidratos, o sódio é o elemento mais recomendado para fazer parte da composição de bebidas esportivas, assim como o potássio, mas esse é um pouco menor de escala. Então, a maltodestrina, inclusive, né, um tipo de carboidrato bastante interessante, porque é um carboidrato, né, de baixo índice glicêmico. Isso significa, né, que lentamente, na verdade, ele vai entrando em circulação no sangue, tá? Isso faz com que o indivíduo, por exemplo, ele venha a absorver carboidratos aí aos poucos, tá? E isso é bem interessante, porque acaba fornecendo energia, tá? Para o indivíduo fazer exercício por uma longa duração, por um longo período aí, né? E sem reduzindo o risco, na verdade, né? Reduzindo o risco aí do indivíduo acabar entrando em estado aí de hipoglicemia de rebote. Muito bem, pessoal. Então, no que diz respeito aí, né, à reposição de água, hidratação de modo geral, né, reposição de hidroeletrolitos e até mesmo de alguns suplementos, tá? Eu termino por aqui. Espero que você tenha gostado e aprendido sobre o assunto, tá bom? A gente se vê numa próxima aula, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.